Beleza, vamos nessa. Hoje o papo é quente demais para quem vive e respira Flamengo, porque tem notícia rolando que mexeu com o coração da torcida e gerou uma verdadeira tempestade de dúvidas e rumores. O assunto que mais pegou fogo foi a questão do estádio, aquele sonho gigante que todo flamenguista carrega no peito, a ideia de ter a casa própria, o palco definitivo do Mengão. A galera ficou querendo saber: será que o Flamengo vai desistir de construir o estádio? Será que vai devolver o terreno para a Caixa Econômica Federal? Essas perguntas tomaram conta das redes sociais e do boca a boca. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que a história não é tão simples quanto parece, e a gente precisa ter muita responsabilidade para não criar uma crise desnecessária no clube. Vamos entender tudo do começo. Landim, que é uma pessoa ligada à diretoria, deu uma entrevista e nela deixou claro que o presidente do clube, o BAP, não está dizendo que não quer o estádio, mas que está contratando uma empresa para fazer um estudo de viabilidade econômica. Ou seja, antes de sair correndo para lançar a pedra fundamental, o Flamengo está buscando ter certeza absoluta de que essa obra vai ser sustentável. Ninguém aqui quer que o Mengão se endivide ao ponto de prejudicar o futebol, a performance dentro de campo, a saúde financeira do clube. A gente já viu exemplos de outros gigantes do futebol brasileiro que se afundaram em dívidas depois de construírem estádios e passaram sufoco para manter o time competitivo. O Atlético Mineiro, por exemplo, é um exemplo recente de um clube que sofreu demais depois de fazer um estádio. Isso é um sinal de alerta que o Flamengo está levando muito a sério. Agora é importante destacar que o BAP sozinho não pode tomar a decisão de desistir da construção e devolver o terreno para a Caixa. Para isso é preciso a aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo, um órgão que representa os conselheiros do clube e que tem o poder de votar questões tão importantes quanto essa. Essa não é uma decisão que depende só da vontade da diretoria, envolve muita gente, muitos debates e, claro, um processo democrático que deve ser respeitado. Além disso, devolver o terreno não é só uma questão de dar o passo para trás. O Flamengo pode ter que pagar multas e até sofrer impedimentos para participar de futuras licitações, o que complicaria ainda mais as coisas. Por isso a conversa não é simples e não é para ser tomada levianamente. O momento em que essa notícia surgiu às vésperas de um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil não poderia ser pior. Isso gerou uma ansiedade enorme na torcida, deixando todo mundo preocupado e falando muito sobre o futuro do clube. Mas o que está realmente acontecendo é que o Flamengo está sendo cauteloso, avaliando os riscos para não repetir os erros do passado e garantir que a construção do estádio, quando acontecer, seja um projeto sólido e viável. É isso que o BAP tem enfatizado: a contratação dos estudos para garantir a sustentabilidade do investimento. Enquanto isso, não há uma posição oficial dizendo que o estádio não será construído. O cenário também envolve a questão da concessão do Maracanã, que o Flamengo assumiu junto com o Fluminense até o ano de 2044. Recentemente foi marcada uma reunião do Conselho Deliberativo para apresentar o desempenho do clube nessa gestão do estádio, mostrando as melhorias feitas, os lucros obtidos, as trocas de iluminação, tudo para mostrar transparência e responsabilidade com o patrimônio. Essa reunião não tem ligação direta com a construção do estádio próprio, é uma questão separada. Infelizmente, muita gente acabou misturando os dois assuntos e criando mais confusão. O que o Flamengo quer é mostrar que está cuidando bem do Maracanã, mas isso não significa que está desistindo do seu sonho maior. Se por acaso em algum momento o Conselho Deliberativo votar para devolver o terreno, aí sim a torcida pode se mobilizar para tentar reverter essa decisão, fazer campanha, arrecadar fundos, seja qual for a estratégia, mas até lá o que a gente tem é uma fase de estudos e planejamento, nada definido, nada decidido. Essa é a hora de ter calma e acreditar que o Flamengo está fazendo o melhor para garantir um futuro sólido com o estádio que todos querem, mais sem se precipitar. Agora, deixando um pouco de lado o estádio, vamos falar de outro assunto que está mexendo com a torcida: a situação do Nico de la Cruz. A novela envolvendo a permanência ou saída do jogador continua rendendo e cada vez mais um membro da família aparece falando sobre a possibilidade do meia voltar para o River Plate, clube argentino que ele defendeu antes de chegar ao Flamengo. Na última semana foi a esposa que soltou alguns comentários sobre um possível retorno, e agora foi o irmão dele, Carlos Sanches, que também é ex-jogador, quem falou sobre isso em uma entrevista, deixando claro que acredita na volta do Nico para a Argentina. Esse tipo de declaração de familiares tem um impacto enorme no ambiente do clube, porque mexe diretamente com o emocional do jogador e cria especulação entre os torcedores. Quando as pessoas mais próximas do atleta começam a falar em saída, a sensação que fica é que o jogador não está completamente satisfeito ou não está 100% focado no Flamengo.
Essa percepção não é boa para ninguém, ainda mais porque Nico de la Cruz é um jogador fundamental para o meio-campo rubro-negro, alguém que custou caro para o clube e que tem potencial para fazer muita diferença dentro de campo. O contrato dele vai até o ano de 2027 e qualquer negociação para sua saída vai exigir o pagamento de multa rescisória ou um acordo complexo entre os clubes. Por isso, por enquanto, o que resta é aguardar, torcer para que ele se recupere logo, porque esteve afastado por um problema muscular recente, e que volte a jogar no nível que a torcida conhece. O Flamengo precisa do Nico em forma, focado e comprometido para poder brigar pelas competições importantes do ano. É um momento delicado, mas também cheio de esperança de que as coisas se resolvam da melhor maneira para o clube e para o jogador. Falando em jogo, hoje tem aquele duelo eletrizante contra o Atlético Mineiro que sempre traz um clima tenso para as torcidas. O Flamengo vai para a partida sem dois jogadores importantes, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, que foram poupados por orientação médica por conta do gramado sintético da Arena do Galo. Além deles, o Michael também está fora por opção do técnico Felipe Luiz, que vai precisar mexer no time para buscar a classificação na Copa do Brasil. Também não vão estar disponíveis Eric Pugará, que está se recuperando de cirurgia, e Danilo, que ainda se recupera de uma lesão na posterior da coxa. Por outro lado, chega uma notícia boa para a torcida: a volta do Arrascaeta, que estava sentindo uma incômoda na coxa desde o último jogo contra o Ceará, mas que já está liberado para jogar hoje. Essas ausências mexem bastante no planejamento do técnico Felipe Luiz, que precisa encontrar alternativas para manter a qualidade do meio-campo e do ataque, mas também mostram que o time está sendo cuidado para evitar lesões mais graves, o que é fundamental em uma temporada longa e com muitos jogos decisivos pela frente. O Flamengo tem condições de surpreender e virar o jogo mesmo quando a situação parece difícil. Afinal, a história mostra que quando um time nunca conseguiu algo, a possibilidade está justamente em fazer isso pela primeira vez. A torcida tem que acreditar, apoiar e empurrar o time para frente. No meio dessa atmosfera de dúvidas, expectativas e desafios, fica claro que o Flamengo está vivendo um momento de transição e avaliação onde cada decisão tomada pode impactar profundamente o futuro do clube. O estádio segue sendo um sonho, um projeto que não pode ser atropelado por pressa, mas que precisa ser tratado com planejamento e responsabilidade. A situação do Nico de la Cruz segue sendo um ponto de atenção, com muitas especulações, mas ainda sem nada confirmado. E o time, mesmo com desfalques, vai com tudo para mais um confronto decisivo, buscando a classificação e mostrando a força que o Mengão sempre tem quando a pressão aperta. É hora de ter paciência, acreditar no processo e principalmente apoiar o Flamengo em todos os momentos, porque é isso que faz a diferença para quem está dentro de campo e para a torcida que não deixa de sonhar. O jogo de hoje é só mais uma página dessa história que está sendo escrita com muita garra, suor e paixão. E você, torcedor, vai estar junto em cada lance, em cada vibração, em cada emoção que o Mengão vai proporcionar. Segura essa expectativa aí, porque o bicho vai pegar na Arena do Galo e o Mengão quer mostrar que está preparado para superar os obstáculos, virar o placar e seguir firme na busca pelos títulos que fazem a nação rubro-negra sorrir. Acompanhe tudo de perto, porque o Flamengo não para, não desiste, não abandona o sonho e sempre vai atrás do que merece. A história está sendo feita e você faz parte dela, porque ser Flamengo é isso: paixão, fé e vontade de vencer sempre. Depois de toda essa situação complexa que envolve o estádio, as especulações sobre o Nico de la Cruz e o jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, a torcida do Flamengo permanece em estado de alerta, mas cheia de esperança. A vida de um clube grande como o Flamengo nunca é simples, ainda mais quando se está diante de desafios que envolvem tanto a parte administrativa quanto o desempenho dentro de campo. A diretoria sabe que o momento pede responsabilidade, diálogo e transparência, e é isso que vem tentando manter para acalmar a ansiedade da nação rubro-negra. Voltando a falar do estádio, é fundamental entender que um projeto desse tamanho não se constrói de um dia para o outro, nem pode ser feito sem um planejamento financeiro robusto. O Flamengo vive um período de recuperação econômica, tentando equilibrar o orçamento depois de anos complicados no cenário nacional. Construir um estádio, que é algo que vai garantir autonomia e renda para o clube nas próximas décadas, significa assumir um compromisso gigantesco que envolve recursos bilionários, parcerias, investimentos e riscos que precisam ser minimizados. Por isso, o clube está investindo em estudos de viabilidade econômica, buscando parceiros estratégicos e avaliando todas as opções possíveis para não cometer erros que poderiam comprometer o futuro. É importante destacar que a Caixa Econômica Federal, que é a proprietária do terreno destinado ao estádio, estabeleceu condições claras para o Flamengo seguir com o projeto.
O clube precisa cumprir essas condições para evitar multas e não perder o direito ao terreno. Caso o Flamengo desistisse do projeto, o terreno poderia ser retomado pela Caixa, mas isso não seria um processo simples e teria consequências negativas para o clube. O Flamengo sabe disso e por isso não existe uma decisão precipitada ou uma vontade real de abrir mão do sonho do estádio. O que existe sim é cautela para garantir que o clube não comprometa sua saúde financeira, não se meta em dívidas impagáveis e não prejudique o futebol. A torcida, claro, quer ver o estádio nascer o quanto antes. Imagina aquele espaço lotado de rubro-negros cantando, vibrando, vivendo momentos inesquecíveis. Essa paixão é compreensível e fundamental para o clube seguir forte. No entanto, a diretoria tenta equilibrar essa emoção com a razão, mostrando que o projeto será viável e sustentável. A esperança é que em breve os estudos mostrem caminhos para a construção e que o Flamengo dê passos concretos para iniciar as obras. Enquanto isso, o trabalho é árduo nos bastidores, com muita análise e negociação para garantir que quando o estádio surgir seja uma vitória para todos. Sobre Nico de la Cruz, a situação tem gerado muita polêmica. O jogador é um talento importante para o time e seu estilo de jogo combina muito com o que o Flamengo precisa para controlar o meio-campo, criar chances e também dar equilíbrio à equipe. A notícia de que familiares dele estariam conversando sobre uma possível saída mexe com o ambiente, porque não se sabe se é só boato, pressão para negociar ou uma vontade real do jogador. A relação do atleta com o Flamengo pode estar passando por momentos de desgaste, o que não é incomum em grandes clubes, principalmente quando há outras equipes interessadas e um mercado agitado. O contrato do Nico com o Flamengo vai até 2027 e a multa rescisória é alta, o que complica uma transferência simples. O River Plate, que teria interesse em trazer o meia de volta, teria que desembolsar uma quantia considerável para convencer o Flamengo a liberar o jogador. Até o momento não há nada oficial e nenhuma negociação em andamento que tenha sido divulgada, mas a possibilidade existe e precisa ser acompanhada de perto. A torcida tem expectativa de que o jogador se recupere logo fisicamente e que, mais importante, ele recupere o foco e a vontade de vestir a camisa rubro-negra para seguir ajudando o time. Dentro do time, a ausência de jogadores como Bruno Henrique e Luiz Araújo na partida contra o Atlético Mineiro faz falta sem dúvida. Esses atletas são peças fundamentais na construção do jogo ofensivo do Flamengo, trazendo velocidade, criatividade e experiência. A decisão do departamento médico de poupá-los, especialmente por conta do gramado sintético da Arena do Galo, é compreensível e demonstra cuidado com a integridade física do elenco. Lesões são um dos maiores inimigos do sucesso em uma temporada longa e cheia de competições. Portanto, prevenir é fundamental para que o time tenha força total nas decisões importantes que ainda vão acontecer. Além disso, o técnico Felipe Luiz tem a missão de montar o melhor time possível com as opções que tem à disposição. Optar por não levar Michael para esse jogo, por exemplo, pode ser uma escolha técnica visando o melhor desempenho coletivo ou preservando o jogador para compromissos futuros. A volta do Arrascaeta depois de uma preocupação com uma possível lesão é uma notícia animadora para o torcedor. O uruguaio é um maestro no meio-campo, capaz de decidir partidas com sua habilidade e visão de jogo. Tê-lo em campo dá mais confiança e equilíbrio para o time. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro sempre com um clima de tensão e rivalidade, porque são jogos difíceis e que costumam ser decididos nos detalhes. A Arena do Galo é um palco desafiador com um gramado sintético que modifica a forma de jogar, exigindo adaptações táticas e físicas do time visitante. O Mengão precisa se preparar para esse cenário adverso, manter a concentração, evitar erros e ser eficiente nas oportunidades que aparecerem. A torcida sabe que não será fácil, mas acredita na capacidade do time de superar os obstáculos e garantir a classificação. Fora das quatro linhas, a diretoria segue atenta e trabalhando em outras frentes para fortalecer o clube. O planejamento financeiro, as negociações de contratos, as ações de marketing e captação de recursos são essenciais para garantir que o Flamengo continue sendo competitivo dentro e fora do campo. O modelo de gestão adotado busca profissionalizar cada vez mais o clube, aproximando-o das melhores práticas internacionais. Isso passa por transparência, responsabilidade e visão de longo prazo, elementos que ajudam a evitar crises e a construir uma estrutura sólida para o futuro. O ambiente do Flamengo é naturalmente de muita pressão porque a torcida é enorme, apaixonada e quer resultados imediatos. Mas é preciso equilibrar essa demanda com a realidade do clube, que está sempre buscando crescer e se consolidar como uma das maiores potências do futebol mundial.
As vitórias e conquistas são frutos de um trabalho diário que envolve atletas, comissão técnica, diretoria e toda a estrutura do clube. Cada decisão, cada passo dado precisa ser pensado para não comprometer o que foi construído e para abrir caminho para o sucesso. Assim, a torcida pode esperar que o Flamengo siga firme na busca pelos seus objetivos mesmo diante das dificuldades e incertezas naturais que fazem parte da vida de um clube grande. O projeto do estádio é um exemplo claro disso, um sonho que ainda vai levar tempo para se realizar, mas que está sendo tratado com seriedade para garantir que dê certo. O caso do Nico de la Cruz é uma situação a ser acompanhada, torcendo para que o jogador esteja focado e comprometido com o clube. E o time, mesmo com desfalques, vai lutar com tudo para passar pelo Atlético Mineiro e seguir firme na Copa do Brasil. Em resumo, o Flamengo vive um momento de transição e ajustes, buscando o equilíbrio entre o sonho e a realidade, entre a emoção da torcida e a razão da gestão. É uma fase que exige paciência, confiança e união para que o clube possa continuar crescendo, conquistando títulos e trazendo alegria para milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Mengão é gigante e sabe que sua grandeza passa por superar desafios, enfrentar adversidades e jamais desistir de seus objetivos. A nação rubro-negra está pronta para apoiar o time em todos os momentos, porque ser Flamengo é isso: vibrar junto, sofrer junto, comemorar junto e, acima de tudo, acreditar sempre. Os próximos capítulos dessa história vão depender muito do que for feito agora, nas decisões de hoje, nas escolhas que forem tomadas. Mas uma coisa é certa: o Flamengo não vai deixar de lutar, não vai deixar de sonhar e vai continuar sendo aquele clube que é motivo de orgulho para seus torcedores e respeito para seus adversários. E assim a vida segue no Flamengo, entre notícias que animam e preocupam, entre jogos decisivos e bastidores movimentados, entre sonhos gigantescos e a dura realidade que precisa ser encarada com coragem e sabedoria. A torcida está atenta, os jogadores estão preparados e a diretoria está focada em fazer o melhor. O Mengão é isso, uma mistura de paixão, luta e esperança que não para nunca. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol nacional, um rumor começa a ganhar força e promete mexer com o mercado da bola e as paixões dos torcedores brasileiros. Fontes próximas à diretoria do Flamengo dão sinais de que uma contratação de impacto pode estar prestes a ser oficializada. O nome que circula com insistência nos corredores da sede do clube rubro-negro é nada menos do que Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. A notícia teria começado a tomar forma na última semana, quando o craque português teria sido visto chegando discretamente ao Rio de Janeiro, mais especificamente à sede do Flamengo, para encontros sigilosos com dirigentes do clube. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o simples fato de um astro desse calibre estar na sede do Flamengo para tratar de assuntos relacionados a uma possível assinatura de contrato já acendeu o sinal de alerta para torcedores, jornalistas e especialistas do esporte. A especulação ganha contornos ainda mais interessantes quando se considera o momento atual do futebol brasileiro, que busca resgatar grandes estrelas internacionais para fortalecer seus times e atrair mais audiência e investimento. A possibilidade de Cristiano Ronaldo vestir a camisa do Flamengo traz à tona uma série de especulações e provoca uma verdadeira revolução no imaginário da torcida rubro-negra e de todo o futebol brasileiro. O clube, conhecido por sua paixão e por investir em nomes que possam elevar seu patamar dentro e fora de campo, teria encontrado em CR7 o nome ideal para não apenas brilhar dentro das quatro linhas, mas também para expandir sua marca globalmente. A ideia, que parecia distante há poucos meses, começou a ganhar corpo diante do cenário de renovação que o Flamengo busca para a próxima temporada, com foco na conquista de títulos internacionais, principalmente a tão sonhada Liga dos Campeões da América. A presença do português, que já brilhou nos principais clubes da Europa, poderia ser um fator decisivo para elevar o nível competitivo do time e, ao mesmo tempo, intensificar o engajamento dos fãs em escala mundial. Os bastidores do clube indicam que a negociação envolve questões contratuais complexas, como duração do vínculo, valores salariais e a possibilidade de participação em campanhas publicitárias, o que só aumenta a expectativa e o burburinho ao redor do negócio. Ao analisar o contexto dessa suposta chegada, é impossível não pensar no impacto que Cristiano Ronaldo causaria na estrutura do Flamengo e no futebol brasileiro como um todo.
A presença de um jogador de sua magnitude poderia atrair outros talentos internacionais, além de impulsionar investimentos em infraestrutura e marketing, fazendo do clube uma potência ainda maior. O Flamengo, já reconhecido por sua torcida massiva e pela capacidade de gerar receitas, teria um reforço que transcende o campo, movimentando desde vendas de camisas até direitos de transmissão em mercados até então pouco explorados. Contudo, o contrato com CR7 traria também desafios, especialmente para a comissão técnica e para o elenco, que precisariam se adaptar à chegada de uma estrela com tanta personalidade e exigências específicas. Esse movimento poderia causar mudanças significativas na dinâmica do grupo, exigindo um equilíbrio cuidadoso entre o talento individual e a coletividade do time. O burburinho nos corredores da sede do Flamengo também sugere que a negociação não estaria ainda 100% fechada, com detalhes finais a serem acertados, o que mantém a torcida em suspense, especulando sobre quando o anúncio oficial será feito. Além do impacto esportivo, a possível contratação de Cristiano Ronaldo pelo Flamengo teria um efeito gigantesco na economia do futebol brasileiro e até na imagem do país no cenário internacional. A presença de um ícone mundial em um clube brasileiro poderia gerar uma valorização significativa da marca do Flamengo, atraindo patrocinadores globais, além de aumentar a visibilidade do Campeonato Brasileiro e de suas transmissões. Isso poderia abrir portas para outras negociações de alto nível e estimular a entrada de investimentos estrangeiros no futebol nacional. Também há especulações de que CR7, conhecido por sua intensa dedicação aos treinamentos e por sua capacidade de se reinventar, poderia exercer um papel de liderança dentro do vestiário, inspirando os jogadores mais jovens e elevando o padrão profissional do grupo. Por outro lado, críticos apontam que o contrato com um atleta em fim de carreira poderia representar um risco financeiro, caso o rendimento não corresponda às expectativas e ao investimento realizado. Mesmo assim, a possibilidade de ver Cristiano Ronaldo com a camisa rubro-negra já provoca uma onda de discussões apaixonadas entre torcedores, analistas e até figuras do futebol, que tentam imaginar as consequências desse possível choque de titãs. Enquanto o burburinho em torno dessa negociação se intensifica, fontes próximas à diretoria do Flamengo afirmam que a chegada de Cristiano Ronaldo está longe de ser um simples sonho, mas sim uma possibilidade concreta que está sendo cuidadosamente avaliada. Detalhes como o impacto financeiro, a adequação do atleta ao calendário brasileiro e a adaptação à rotina do futebol sul-americano são pontos que seguem em análise. A diretoria entende que essa contratação, se confirmada, poderá elevar o Flamengo a um patamar jamais visto, tanto em termos esportivos quanto comerciais. A torcida, por sua vez, já começou a sonhar com a presença de CR7 nos gramados do Maracanã, imaginando gols decisivos e grandes momentos de glória. Por ora, o silêncio oficial permanece, mas a movimentação dentro da sede do Flamengo sugere que a qualquer momento poderemos testemunhar um dos capítulos mais surpreendentes e emocionantes da história do futebol brasileiro, caso Cristiano Ronaldo realmente assine com o clube. A expectativa é alta e o mercado do futebol permanece atento a cada passo dessa negociação que, sem dúvidas, está prestes a causar um verdadeiro terremoto no mundo esportivo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!